Paz de Deus, irmãos. Quero compartilhar com vocês aqui um assunto muito importante. Constantemente pessoas me fazem pergunta a esse respeito, com respeito às mulheres se apresentar na igreja. Muitas perguntas constantemente me vêm dizendo assim: é necessário que a mulher use o véu para se apresentar diante de Deus, para orar, profetizar, enfim. Muitos ensinam que é necessário, outros ensinam que não. Então, devido a ter várias perguntas para mim nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês a minha maneira que eu entendo essa parte das Escrituras. Vamos lá? Te convido a pegar a sua Bíblia no livro de Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 11. Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Aqui diz assim, do verso 2 a seguir. Já no texto do assunto diz assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Bom, então aqui está bem claro que a mulher, para orar e profetizar, que ela precisa ponhar um véu na cabeça. Devido aqui, no verso 15, tem uma explicação, muitas pessoas confundem que o cabelo é o véu. Ah, o cabelo é o véu. Mas de antemão eu já te digo, é impossível você pôr o cabelo na sua cabeça. Aqui está claro. Veja bem. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Ou seja, é uma honra para a mulher ter cabelo crescido, conforme lá no capítulo 15 diz, que para a mulher ter um cabelo crescido, um cabelo longo, digamos assim, é uma honra para ela. Mas se na hora de orar e profetizar ela não cobrir com véu, então não adianta ela ter um cabelo longo. Pode tosquiar, pode cortar, certo? Então a mulher ela tem que ter um cabelo longo, porque isso é honroso para a mulher ter um cabelo longo, ao passo que para o varão não é. Mas para a mulher é honroso ter um cabelo longo, mas na hora de orar e profetizar ela tem que pôr o véu. Ou seja, além de ter o cabelo longo, pôr o véu sobre a cabeça. É isso que está escrito no verso 15 aqui. Ó. Mas ter a mulher cabelo crescido, ele é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Que costume que nós não temos? Nós não temos costume de usar o véu? Não, não é isso. Nós não temos costume de ser contencioso. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, ou seja, costume de contender, ser contencioso. Nós temos o costume de cumprir o que está escrito. Então, irmãos, é simples, essa aqui é uma coisa bem simples. A mulher realmente ela precisa colocar um véu sobre a cabeça para orar e profetizar. Mais uma vez eu quero ler para vocês. Ó. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Aí, alguém pode dizer assim, mas isso daqui foi escrito só para a igreja de Corinto. Existem renomados teólogos, estudiosos, que a todo custo tentam talvez desvirtuar. E alguém diz assim, isso aqui foi escrito para a igreja de Corinto, não é para a igreja atual. Porque a igreja de Corinto tinha muita prostituta, e as prostitutas normalmente tinham o cabelo raspado, e daí ia para a comunidade cristã e precisava de colocar o véu para tampar ali a cabeça porque era raspada. Na verdade, isso é uma inverdade. Véu não é para prostituta. Véu não é para prostituta. Aqui está dizendo, não é só para a igreja de Corinto. Tá certo que aqui está escrito isso aqui na Epístola aos Coríntios. Mas só que, será que essa epístola foi escrita só para a igreja de Corinto? Você quer conferir comigo? Pega a sua Bíblia, vamos lá no começo da carta, onde ela foi endereçada. Para quem que ela foi endereçada essa carta de 1 aos Coríntios? Ela tem um nome de Epístola aos Coríntios. Mas será que ela foi só para a igreja de Corinto que o apóstolo Paulo mandou essa carta? Será que é? Vamos no início da carta para você ver comigo, lá no capítulo 1. Voltando aqui no capítulo 1, no início, quando ele começou a escrever a carta, disse aqui, ó, prefácio, saudações e ações de graça. O princípio da carta.
Aí diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Tem alguém que diz que isso é mandamento de Paulo. Não, que é Paulo e o irmão Sóstenes, os dois estavam juntos. Eles mandavam a carta. Para quem? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tá vendo, irmãos? Então a carta não é só para Corinto. Mas o véu é só para a igreja de Corinto? Não, se alguém te falar isso, não é verdade. A carta foi escrita para a igreja de Corinto e para todos quanto em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus. E você que está aqui no Brasil, por exemplo, você não está invocando o nome do Senhor Jesus? Ele é Senhor meu, Senhor seu, Senhor dele, Senhor nosso. Então a carta também é para nós, tá bom? Agora, vamos ver aqui, eu tenho uma Bíblia aqui em outra tradução. Essa Bíblia que eu li aqui, se você quiser conferir, eu li na tradução João Ferreira de Almeida, Bíblia Revista e Corrigida. Agora eu tenho aqui uma edição, alguém talvez nem gosta muito dessa edição, Bíblia Sagrada Ave Maria, letra grande, editora Ave Maria. A editora, que é o nome da editora, que é Ave Maria. É uma Bíblia conhecida como Bíblia Católica, certo? Eu quero mostrar para vocês só porque ela fala de um outro linguajar, mas o sentido é o mesmo. O que tem nessa Bíblia aqui, que às vezes muitas pessoas não aceitam com essa daqui, por exemplo, é porque essa aqui tem uns livros a mais, que por questões de A ou B, não é o que vamos tratar agora, podemos tratar disso no outro vídeo, mas não é o assunto de hoje, por A ou B, não são considerados como autênticos, então são livros apócrifos, considerados para os cristãos da Reforma, então, portanto, não foi colocado naquela outra Bíblia. Nessa daqui tem. Mas não é esse o caso de agora. Mas aqui, o que estamos lendo aqui, é autêntico. Mesmo nesta Bíblia aqui, é autêntico. Acontece que nós temos as Bíblias na nossa mão, são traduções. O Novo Testamento, no original, foi escrito no grego. O Velho Testamento foi escrito no hebraico e alguma parte no aramaico. E o Novo Testamento, que nós estamos lendo aqui, foi escrito no original no grego. E nós temos traduções dessas Bíblias para o português, que é a nossa língua. Então tem várias traduções, como ali, por exemplo, João Ferreira de Almeida, tem essa aqui, que é a tradução de Matos Soares. Tem, por exemplo, ali, várias outras traduções que eu tenho aqui. Mas eu quero pegar só essas duas para não ser cansativo. Então já no começo aqui, tá mesmo jeitinho, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade, por chamado e vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados de Jesus Cristo, chamados santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vendo que a linguagem é a mesma. Agora, se nós irmos aqui para o capítulo 11, onde nós estávamos falando do véu, então aqui também está dizendo, no verso 5, por exemplo, verso 4, desculpa, 1 Coríntios capítulo 11, verso 4 diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta o respeito ao seu Senhor. Lembramos que um pouquinho atrás diz que o Senhor é Cristo. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta o respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Veja que é o mesmo jeito que está ali. Ali diz assim, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Aqui só muda a maneira de se expressar, mas o sentido é o mesmo. Se uma mulher não se cobre com véu, então corta o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, então que se cubra com véu. É simples. A mulher precisa de cumprir as duas regras. Usar o cabelo acompanhado e na hora de orar e profetizar, cobrir-se com um véu. Ponhar um véu na cabeça. O cabelo já está na cabeça, não tem como ponhar. Então ela tem que pôr um véu na cabeça para orar e profetizar. Isso é sinal de poderio. Está escrito, ela recebe o poder tendo este véu sobre a cabeça. Ainda que um véu em si é um tecido, não tem poder nenhum. Mas ela cumprindo-se uma ordem de Deus, porque aí o homem foi feito à imagem de Deus. Quando foi feito o homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim foi feito o homem imagem de Deus. E a mulher, ela foi feita à imagem do homem. Quando a mulher se cobre com um véu para orar e profetizar, então ela tira tudo que é do homem, recebe poder e ela está falando com Deus livremente. Aí aqui no verso 15, um pouquinho atrás, diz que para o homem, é desonra para o homem ter a cabeça coberta. Ele está tampando a imagem de Deus, o homem ter uma cabeça coberta.
Ele é a imagem de Deus. É uma desonra para o homem. Se nós vemos um homem com cabelo grande, a Bíblia diz que é desonra para o homem. E eu passo que para a mulher é diferente, é honroso para ela ter uma longa cabeleira. Veja aqui como diz, verso 14. A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. No entanto, se alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Se eu quiser contestar o conta dele, nós não temos esse costume. Mas aqui o certo é que a mulher ter um cabelo comprido é uma honra para ela, que isso foi dado como um véu, ou seja, no dia a dia, no seu trabalho, a mulher ter um cabelo longo ali, é uma honra. Todo mundo vê ela como uma serva de Deus. Mas na hora de orar ou profetizar, ela deve cobrir a cabeça com um véu. Outro fator que eu quero compartilhar com os irmãos é a respeito de mulheres ser pastora, que também me fizeram, constantemente me fazem essa pergunta. Eu quero aproveitar o espaço aqui e falar sobre isso. Aqui no mesmo livro de Coríntios que nós estávamos lendo, lembramos que essa carta não é só para a igreja de Corinto, essa carta é para todos nós, conforme nós lemos aqui. Então digamos que essa carta foi endereçada para nós. A necessidade de ordem no culto. Um pouquinho para frente do capítulo 14 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do verso 26. Então está aqui, a necessidade de ordem no culto. O culto tem que ter ordem. Às vezes nós fazemos um culto para Deus e eu vejo alguém que faz um culto para Deus, faz aquela bagunça, sem ordem. Mais uma vez, quer dizer, o objetivo não é criticar, ofender ninguém, mas é só esclarecer a verdade. Então, mas às vezes a gente vê algum culto por aí sem ordem nenhuma, aquela desordem total. E as coisas de Deus têm que ter ordem. Onde há o Espírito de Deus, aí há ordem. Tem que haver a liberdade, a ordem. Aqui diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Quer dizer, quando vos reunir para um culto. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Tem que surtir efeito. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. E aí vai dando os conselhos a respeito da ordem no culto. E como nós estamos falando nesse vídeo que é a respeito da mulher, usar o véu, aqui embaixo explica no verso 34. As mulheres, veja que está falando de uma ordem no culto. Como que tem que fazer o culto? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, isso não é machismo, não é autoritarismo, não é que eu tenho preconceito contra nossas irmãs, de jeito nenhum. Eu até por mim mesmo eu não veria problema nenhum uma mulher pregar, mas acontece que não saiu de mim, isso não saiu de nós, está na palavra de Deus, veio de Deus e nós temos que respeitar. Então, que me perdoe as nossas irmãs que gostam de estar no púlpito pregando, que as irmãs me perdoem, no amor de Deus, mas não pode, tá? Não pode, tá? Bem claro aqui, ó. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. A lei ordenava que as mulheres estavam sujeitas. Cada homem seja senhor na sua própria casa. As mulheres eram sujeitas. Então na igreja também, a mulher tem que ter sujeição na igreja, da mesma maneira que ordenava a lei. Quando Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden, está bem claro, o homem não pecou, mas a mulher caiu em transgressão e fez com que o homem também pecasse. Devido a isso, Deus tirou da mulher esse privilégio de pregar na igreja. Então esse aqui está aqui, tem mais lugares, não é só isso. Vou ler para vocês aqui Timóteo, por exemplo. Aqui, ó, 1 Timóteo, Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, aqui no verso 9 a seguir, diz assim: os deveres das mulheres cristãs. Qual que é o dever da mulher cristã? É pregar na igreja, é ser pastora, enfim, é esse? Missionária? Esse é o dever das mulheres? Não, não é. Qual que é o dever então? Que do mesmo modo, porque antes já tinha falado alguma coisa a respeito dos homens, agora das mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas com boas obras, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Ela tem que ser sujeita, não tem jeito. É a Bíblia que está falando, não é eu. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Não tem jeito, irmãos. Está claro na Bíblia. Não permito, porém, que a mulher ensine,
nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E agora, como é que ela vai salvar então? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Essa é a recomendação para nossas irmãs. Então, o que eu sou? Por exemplo, a mulher vai dizer, mas eu sou mulher, o que eu tenho que fazer para me salvar? Está aqui, ó. Salvar-se-á, porém, dando luz filho, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Hoje nós temos mulheres por aí que às vezes não quer ter filho, casa, e ao invés de ter um filho, ela arruma um cachorrinho lá, né? E aí coloca o nome ali de pipoca, sei lá. E aí, ali, aquele cachorrinho é o filho. Será que está certo? Precisa ter filho, é mandamento da palavra de Deus, está aqui, ó. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Deus abençoe a todos. Paz Deus.